Cadê? Já estamos gravando? Já estamos já. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse podcast ou esse videocast. Estamos de volta aqui com mais uma gravação, um bate-papo descontraído, com profissionais muito experientes, que acredito que tem muita coisa para agregar para vocês. Então, fique ligado e ouça aí. Esse é o momento da vinheta, que o Rodolfo vai botar a vinheta. É o momento da vinheta. Agora, bom, galera, estamos aqui hoje novamente com o Pedro Kuramoto, direto de Bruxelas, na Bélgica, o Rodolfo, Lisboa, Portugal, o Jonathan, que está lá no Rio de Janeiro, o Petros, que está em Vancouver, e temos um participante novo aqui, que é o Daniel Camargo. Para ser bem honesto, eu não conheci o Daniel Camargo ainda. Daniel Camargo está aqui em Lisboa, Portugal, mas eu não conheci o Daniel Camargo pessoalmente ainda, apenas a partir do grupo de WhatsApp, da qual nós fazemos parte, né? E de algum outro grupo de Hangout em inglês online, né? A gente acabou, eu enviei um link para praticar inglês online e o Daniel acabou participando. Afinal de contas, a gente tem que marcar um bate-papo sobre isso, tá? Tá no nível, assim, da primeira vez que eu conversei com você até agora, está bem melhor, cara. Então, vamos lá, galera. O assunto de hoje é como se preparar para o mercado de trabalho. A gente separou alguns tópicos aqui e vamos falando. E eu começo com a primeira pergunta, assim, que eu acho que é muito válida essa pergunta, né? Qual o perfil do profissional desejado? O que o mercado está desejando hoje? Galera, só para deixar claro aqui, nós todos somos profissionais de TI. Mas quando a gente faz essa pergunta, o que o mercado está desejando hoje do profissional? Vocês acham que dá para a gente falar de uma forma geral ou o nosso ponto de vista será apenas como profissional de TI? Acredito que de uma forma geral. Porque assim, o profissional que desejado em todas as empresas, ele tem um comportamento específico, né? Quais são os profissionais que você não gosta de trabalhar? As pessoas que atrasam bastante, ou as pessoas que são reativas, ou as pessoas que são, não sei. Cada pessoa tem a sua forma de lidar, né? Então, eu acho que é de uma forma geral, como que o mercado espera um profissional. Então, assim, já aproveitando, na tua opinião, o que o mercado espera desse profissional? Cara, eu prefiro um profissional para trabalhar comigo, uma pessoa muito mais proativa do que uma pessoa reativa. Uma pessoa com baixo conhecimento, mas proativo, que corre atrás, que estuda, para mim é muito mais importante numa empresa do que uma pessoa que é reativa e assim tem um domínio da técnica excelente, né? Assim, o mercado ele espera que você estude, que você corra atrás, que você se especialize e não fique dependendo da empresa. Porque se a empresa ela busca fazer uma inovação, quem já tem algum conhecimento naquela área vai começar a liderar o trajeto, né? Ele consegue agregar muito mais do que o trabalho. Eu vejo que em muitos lugares as pessoas elas ficam dependendo das empresas. Eu vejo muitos alunos falando assim, a hora que eu começar a trabalhar, eu foco nisso. Por que não antes? Entende? Profissionais dedicados, de uma forma concreta, dedicados, que corram atrás. Sim. Eu acho que seria legal a gente separar em soft skills e hard skills nessa parte. Porque disso que são eu acho que é abordagens disso que diferentes. estamos falando, exatamente disso que estamos falando, né? O hard skill é o teu conhecimento técnico, o soft skill é o comportamental. Então, separando então desses dois pontos, aproveitando que você tocou nesse assunto, até agora, quando o Pedro falou, ele acabou falando só do soft skill. E em termos de soft skills, se nós pudéssemos hoje listar os 3 principais soft skills que as empresas precisam nesse novo tempo, quais seriam esses? Proatividade eu destacaria como um principal, pelo Autodidata. menos... Oi? Autodidata. Acho que entra em Autodidata. segundo. É importante o cara saber se virar, né? E aí, acho que assim, o principal para mim, e o cara saber se comunicar minimamente, né? Pelo menos dentro da área de TI, não são raras as vezes
que você vê um profissional que não gosta de falar em público, tem dificuldade para lidar, aceitar uma crítica. Às vezes você vê aquelas pessoas que ficam lá isoladas no canto dela e se você fala alguma coisa, a pessoa fica incomodada. Enfim, essa parte complica muito. Isso é interessante, Jonathan, porque a gente tem realmente, inclusive, os colégios, os high schools da América do Norte estão começando a adotar uma matéria para se comunicar em público. Exatamente para meio que quebrar isso, porque eles falam que o profissional do futuro, todo mundo vai ter que saber falar em público. Se você prestar... Isso é importante. A gente não se forma. A gente não se forma na faculdade. Pensa no Agile. Se você não souber falar em público, como é que você faz para, na reunião ali de 10 pessoas, você conseguir se comunicar? Acho que o maior problema é que assim, hoje 97% dos problemas que a gente tem no mundo é base em comunicação. Né? E a comunicação verbal ela é muito baixa com relação ao 100% de comunicação. Né? Existem profissionais que é o que a gente chama de colocar numa salinha e passar a pizza debaixo da porta para o cara me entregar código. Porque é uma pessoa extremamente difícil de lidar, é uma pessoa que ela é muito reativa, agressiva na forma de falar, só que é um excelente técnico. Né? Se ele soubesse conversar, se ele soubesse se posicionar de acordo com o mercado, mostrar a visão dele de uma forma menos agressiva, ia ser muito mais fácil para lidar também. Né? Eu concordo 100%. A comunicação é sempre um problema. Mas e geralmente quem vai para TI, ele não quer ir para pessoas, né? E não tem como. Eu ainda colocaria a responsabilidade disso mais em cima da instituição do que em cima só da pessoa, porque a gente deveria ser formado para também saber gerenciar pessoas, pelo menos minimamente. Então, ou saber lidar com pessoas, né? Talvez não gerenciar, mas saber lidar com elas. Em termos mais práticos, sim. Eu participei de um outro canal recentemente e tinha um engenheiro civil, né, dentro do debate, e ele falou, quando eu me formei, eu com 22 anos saí, e eu tinha que lidar com peões de obra. E a galera, assim, não consegue, você tem que ficar lidando com problemas de quinta série. Que o cara, ele me xingou, eu vou bater nele, eu vou enfiar a faca nele. Aí você tem que gerenciar aquilo, e é bizarro, e ninguém ensina isso. Você usou exatamente o exemplo que eu ia usar, eu ia comentar, realmente é o tratamento que eu ia falar, que eu ia comentar. Agora, continuando sobre comunicação, uma coisa que é interessante é que na América pelo menos no Canadá, a minha esposa estudou aqui, né? E eu acabei, por ter esse movimento muito grande brasileiro para o Canadá, você tem um movimento muito grande de pessoas comentando sobre as faculdades do Canadá em português também. Então, todos eles comentam que minha esposa também comentou, óbvio, comigo várias vezes, que você tem que fazer apresentação o tempo inteiro. Você não faz prova. Praticamente não faz prova. É apresentação o tempo inteiro. Então, eles acabam te forçando a ter a melhorar essa comunicação, pelo menos para o público, né? Cara, eu acho isso muito importante, Petros. Eu acho que, se eu não me engano, eu já ouvi algumas vezes, não tenho a fonte aqui agora, tentei dar um Google rapidamente aqui, discretamente, mas não encontrei a fonte que seja mais confiável para fazer essa afirmação. Mas falar em público é um dos maiores medos da humanidade, né? E eu já li também uma pesquisa anterior, que existe uma probabilidade maior de sucesso entre as pessoas que conseguem se expressar bem em público, que não tem medo de se expressar bem em público, né? Eu acho que essa parte evolutiva que as universidades do Canadá estão fazendo, eu acho que formam esses profissionais do futuro e causam um grande diferencial, com certeza, cara. Pois é, eu ainda questionaria duas coisas aqui que acho que são cruciais para o mercado de trabalho e também para o mercado de trabalho na área de desenvolvimento e TI, que é basicamente o trabalho sob pressão. Isso aí é algo que a gente vive constantemente em projetos e a pessoa precisa aprender a lidar com isso, lidar com essa pressão. E também acho que a capacidade de resolver problemas. Isso também é bastante importante. Acho que não adianta a pessoa ser muito boa numa linguagem e não ter uma boa capacidade de resolver problemas, apesar de, à medida que a pessoa vai evoluindo na linguagem de programação, na linguagem que ela escolheu, ela acaba melhorando essa capacidade de resolver problemas, mas é uma coisa que eu vejo também em pessoas que estão começando na área, essa falha
de às vezes, sair um pouco do contexto e ver o problema de forma mais ampla, ver o problema meio que assim numa visão 360 e ter essa capacidade de resolver esse problema, conseguir enxergar todas as variáveis que envolvem aquele problema. Isso é uma capacidade que eu acredito que uma pessoa que está começando na área, com mais cedo ela desenvolver essa capacidade, eu acho que isso também acaba aumentando um pouco as chances de sucesso dessa pessoa. Eu vou só botar uma adenda aqui, é um livro de uma pessoa odiada, mas eu acho que nesse ponto ele falou bem, não foi escrito por ele, foi escrito pelo irmão dele, é o Ike Batista. Ele tem um livro chamado Visão 360, eu li há muitos anos atrás, que é exatamente uma abordagem como você está falando. Foi escrito pelo irmão dele, é uma pessoa odiada por muita gente, mas assim, se você conseguir ignorar esse fato e ler só o livro, você vai conseguir entender o que o Rodolfo falou. Você, Daniel, tem algum ponto a complementar? Sim, até isso que o Rodolfo falou mesmo, isso tem tudo a ver com a proatividade da pessoa, né? Eu acredito, até fazer aqui um complemento de que a visão 360, muitas das vezes não envolve só o seu nível de senioridade, o que você sabe, como você vai poder resolver esse problema, mas proatividade no sentido de buscar as respostas com outras pessoas também, isso é muito importante, não ter vergonha. No mundo de IT, e não só no mundo da IT, muitas das vezes tem situações em que nós não sabemos lidar, por falta de experiência ou por nervosismo, e o que pode agregar aí com a proatividade, o que vai te ajudar aos poucos e se soltando é a coragem. Não tenha vergonha, pergunte as coisas. Normalmente o mundo ele está adepto, ele está aberto para que novas pessoas evoluam. Então, colocar coragem aí também como um ponto importante. Coragem, a questão aqui. Na questão da comunicação, tem ali mais uma coisa que eu gostaria de colocar é que se comunicar não é só falar, né? Também é saber ouvir. E eu vejo muitas pessoas que estão começando, né, assim, eu digo na área de TI, mas também eu acho que isso também toca em diversas áreas. Realmente a capacidade de ouvir. E sendo mais específico para a minha área, eu vejo muitas pessoas que estão começando, por exemplo, quando precisam resolver algum problema, por exemplo, um bug, alguma coisa assim, já senta na frente do computador, tenta resolver aquilo e começa a escrever código, começa a fazer um monte de coisa. E eu acho essa capacidade de ouvir, de ter input das pessoas, algo que pode agregar muito e vai agregar muito na carreira da pessoa. Então, a comunicação, além de saber se expressar, além de falar em público, além de ter uma boa comunicação com as pessoas, com o teu time, com a equipe, com a empresa, também é saber ouvir, entende? Porque quando tá mais perceptivo para ouvir as pessoas, você acaba tendo mais base para tomar decisões ou para fazer alguma coisa. Então, acho que isso também é bastante importante na parte da comunicação. Até agora, eu listei aqui, eu vou deixar falar, Pedro. Até agora, eu listei aqui a comunicação. Eu acho que dentro da comunicação é o saber ouvir também, é a comunicação, né? Você conseguir entender, ouvir o que o outro tá falando e conseguir entender e lidar com isso. Falar bem em público. A coragem que o Daniel pontuou, você tem que ter coragem de falar. Eu acho que a coragem também entra um pouquinho daí da humildade, né? Você ter, não se considerar que você é o sabedor de todas as coisas, mas ter a coragem também de perguntar, de ouvir alguém que está em diferentes posições que você. A proatividade, que foi falada pelo Pedro logo no começo. Autodidata, que foi falado pelo Pedro também, reforçado pelo Jonathan. E resolver problemas, que foi falado pelo Rodolfo. Você quer complementar, Pedro? Sim. Cara, basicamente, qualquer profissão hoje, você é contratado para resolver problemas. Saber como resolver problemas é uma arte. Saber como identificar o problema, saber quais são os passos, o fluxo da coisa, as integrações. Cara, para tudo você usa isso. Se você é um administrador, você foi contratado para resolver um problema de administração. Entendeu? Então, assim, a arte de resolver problemas é uma arte de todas as profissões. E na programação neurolinguística tem uma parte muito importante que eles falam da escuta atenta. Cara, deixa a outra pessoa falar tudo que ela tem para falar. Porque, assim, tem pessoas que não deixam você terminar de falar, tiram conclusões precipitadas
e começam já, na área de tecnologia, por exemplo, começa a codificar, resolver o problema que não era aquilo. Entendeu? A escuta atenta é saber realmente dar tempo para a pessoa escutar. Para a Porque eu pessoa acho se que explicar. achar o balanço é muito difícil, Pedro. Sim. Lógico que você tem que tentar ao máximo, né? E o Daniel falou de coragem. Um negócio interessante, eu estava escutando um livro essa semana chamado Darwinismo Digital. O livro muito interessante, por sinal. E o cara falava que... Porque eu escutei a minha vida inteira que o ótimo é inimigo do bom, que é uma verdade. Sim. Só que tem uma outra verdade, que a ação é inimiga da perfeição. Então, na sua carreira você vai errar várias vezes. E várias. Você tem que ter coragem para fazer essas coisas. Se você não tiver coragem para encarar o negócio e brigar por ele, você não vai conseguir andar. Entendeu? Então, só complementando o que você falou e o que o Daniel falou, coragem, eu acho que isso faz parte de coragem também. Boa. Galera, se eu pudesse acrescentar um último tópico aqui em relação a essa parte do soft skill, eu diria trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe. Assim, se a gente puxar hoje, se a gente botar soft skill no Google, vai ter tudo isso que a gente falou, e vai ter liderança, que o Rodolfo acabou falando também, e vai ter soft skill. Vai ter, desculpa, trabalhar em equipe, porque se você não conseguir trabalhar em equipe, se você é daquela pessoa que só consegue trabalhar de forma isolada, você não tem mais espaço nesse novo mundo, nesse novo perfil VUCA do ambiente corporativo. Eu acho que há muito tempo agora falando também da área de desenvolvimento, eu acho que há muito tempo que caiu essa questão que o desenvolvedor é aquela pessoa introspectiva, fica assim só no mundo dele, codificando, e ninguém fala com ele só recebe as coisas e faz, executa. E hoje, para ser desenvolvedor, tu tem que trabalhar todos esses soft skills. E eu gostaria de apresentar só mais que esse foi uma experiência que eu tive até essa semana, que é, assim, desenvolva minimamente a sua capacidade de escrita. Porque, assim, você tem que saber enviar um e-mail, saber escrever, saber, ainda mais nesses tempos de pandemia, pelo menos eu estou me comunicando muito mais por reuniões, mas às vezes são reuniões que podem ser trocadas por e-mails. Hoje eu estou mandando muito mais e-mails do que antes. E você saber escrever um bom e-mail, saber se comunicar, se expressar por um e-mail, ainda mais se você está mandando um e-mail, por exemplo, para o teu chefe, ou para o teu gestor, ou para o teu tech lead, ou para qualquer outra pessoa, saber pelo menos escrever minimamente bem, eu acho que também é uma coisa assim que vai te ajudar. Beleza, sim, galera. Eu acho que a gente encerrou esse ponto. Eu acho que a gente pode passar para o próximo, que seria, eu diria, só para complementar, só para fechar esse ponto aí, Rodolfo, entra no quesito comunicação, né? Saber enviar um e-mail e saber ler o e-mail também. Verdade. Saber ler o e-mail também. É importante. Interpretação textual. Mas acaba entrando no que o Pedro tinha falado, que é a questão de você falar e escutar, né? Escutativo, pode ser. Então, pessoal, e acredito que a gente conseguiu destrinchar bem aqui os soft skills de todos que foram falados. Eu dei um Google aqui rápido. Tudo que nós falamos aqui está nas 5 primeiras recomendações do Google, por isso que eu acrescentei lá o trabalhar em equipe. E se nós falarmos agora sobre hard skills, eu agora imagino que seja o conhecimento técnico. É claro que isso vai depender um pouco de qual área a pessoa está querendo entrar, basicamente, mas nós temos profissionais aqui desenvolvedores, temos profissionais de DevOps. Eu acho que a gente pode falar um pouco dos hard skills a serem adquiridos para entrar em área semelhante à de vocês ou a nossa, e também pode falar dos hard skills que as pessoas podem estudar para que seja de forma genérica, independente de qualquer área. O que vocês acham? Bem, eu posso começar. Cara, com relação ao hard skill, eu sei que ele é necessário. Mas o que vai te diferenciar se você tem conhecimento do negócio, se você tem o conhecimento das melhores práticas, se você tem o conhecimento de troubleshooting? Qualquer pessoa ela é capaz, por exemplo, hoje de codificar. Qualquer pessoa hoje é capaz de levantar uma infraestrutura. Vai seguir as melhores práticas? Não sei. Vai seguir as melhores... o livro de infraestrutura para seguir? Não sei. O código vai ser genérico o suficiente? Vai ser performático o suficiente? Vai ser de uma forma fácil de dar manutenção ou não?
Isso entra de acordo com o soft skill. Não é basicamente o hard skill, você tem que ter? Tem. Ele é necessário. Para você crescer na área, ele vai ser necessário. Mas ele é tão necessário assim no primeiro momento? Ou é mais necessário você conhecer a coisa antes de entrar? Porque se você fizer 5 minutos de Google, você sabe como desenvolver alguma coisa. O que vocês acham sobre isso? Eu concordo que a informação técnica hoje, ela está cada vez mais acessível. Você realmente entra no YouTube, como criar um site WordPress. Pronto, tem lá várias videoaulas grátis, de diferentes maneiras. Se você não gostar da voz do cara, você tem outra melhor ainda. Então, realmente, eu acho que a parte técnica, ela está muito acessível hoje. Eu acho que, de repente, falta aí uma informação de base e mais os soft skills, que são coisas mais difíceis de desenvolverem, né? Talvez precise de uma ajuda, de um coach, não sei. Não queria voltar para o soft skill, mas eu acho que hoje a informação técnica ela é mais acessível. Não, mas esse ponto que ele falou do negócio, porque muito desenvolvedor não gosta de estudar um negócio. Ele acha que o trabalho dele é codificar, esse é o meu trabalho. Mas não é. Não é. Ele está muito enganado, só isso, ele né? não vai chegar a lugar nenhum. Eu fiz uma apresentação sobre isso em 2000, no primeiro encontro do Carioca Dev. Não sei se você lembra, em 2012, 2011, Jonathan. Onde... 2011 foi quando o grupo foi criado. O primeiro evento deve ter sido em 2012. Eu acho que foi em 2012, mas não foi no auditório, foi lá numa salinha, lá em cima, que eu apresentei, eu falei sobre BPMN. Eu lembro. De processo de negócios. E eu botei no contexto... Acho que eu tenho até foto tua. Caramba, eu botei exatamente no contexto de negócio, assim, cara, a gente tá naquela época, todo mundo queria ser desenvolvedor, né, cara? Ninguém tava preocupado com o negócio. E a gente esquece que, na verdade, a TI, a tecnologia, ela tá aqui para resolver problemas de negócios do mundo. Você pode discordar. Não. Você pode discordar, você vai ter seu tempo de complementar. Mas a TI também, às vezes, é o próprio negócio. Então, você tem que entender de negócio, entender de soluções. Esse era o ponto que eu citei naquela época, porque o foco da apresentação foi basicamente o seguinte, vou resumir para não estender muito nisso. Na época de estudante, todo mundo queria ser programador. E é exatamente o que o Jonas falou. O Jonas falou o seguinte, cara, o cara queria saber de programar sem saber o que ele estava fazendo. Aquilo que ele está fazendo é um conjunto, uma pequena engrenagem de um conjunto de coisas maiores. Então, se ele não entendeu o conjunto, ele simplesmente está ali fazendo um trabalho que, de repente, daqui a pouco um macaco pode fazer. Do jeito que a gente está evoluindo, entendeu? A IA já está fazendo isso. A IA já está criando o CRUD automaticamente. Então, acho que é muito importante. Vai se sobressair o profissional que entender o negócio, entender o que ele está fazendo. Pode falar, pode complementar. Tem uma coisa que foi lançada dia 24 de junho, se não me engano. Acho que foi 24, 23. Honey Code. Foi o que eu coloquei. Eu ia falar isso agora. Nem vi que você colocou. Então, assim, você tem umas soluções que já estão ignorando o desenvolvedor. Então, assim, galera... Cara, tu cria um aplicativo em 35 minutos. Sim, rodando na web, já na infraestrutura da AWS, totalmente funcional. Isso, eles dão uma visão muito superficial do negócio. Ajuda isso, né? Cara, mas a OutSystems é um pouquinho diferente. Tem que ter um conhecimentozinho de JavaScript se quiser fazer alguma coisa. Tem que ter um conhecimentozinho já de lógica, de banco de dados para fazer as coisas. Não é completamente estanque. Apesar da OutSystems estar virando para esse lado, né? De qualquer um agora pode desenvolver, é o futuro deles. Mas ainda não chegou nesse patamar. O que eu queria complementar era o seguinte, qual que é a relação que vocês veem da tecnologia da informação com a informática? Que, no meu ver, a tecnologia da informação, independente de onde você está gerenciando a sua informação, a tecnologia que você está utilizando, você pode utilizar papel. Se você tiver uma boa tecnologia, quer dizer que você está cuidando das melhores práticas, tendo uma evolução dos seus dados, mantendo toda a rastreabilidade, mantendo todas as informações necessárias para o seu negócio. A informática nada mais é do que pegar isso e colocar em sistema. Você vai acessar isso via web, você vai gravar isso num banco de dados, você vai acessar isso por um mobile. Isso é informática. A tecnologia da informação ela é agnóstica à informática. Ela tem que ter a tecnologia. Se você não tem uma boa tecnologia da informação, a informática ela só vai acelerar o processo.
Isso pode acelerar os seus ganhos ou pode acelerar o seu problema. Entende? Por isso que eu falo assim, se você começa a focar na tecnologia da informação do seu negócio, para você informatizar isso, é muito mais simples. Você não precisa reinventar a roda, entendeu? Muitas vezes as pessoas colocam, as empresas colocam a informática para resolver problemas de negócio. E aí viram um samba do crioulo louco. Entendeu? O que vocês acham disso? Eu até fazendo um complemento a isso, quando eu trabalhei como analista de negócios mesmo, eu lembro de uma situação em que existia um pequeno case, vou resumir, sem muitos detalhes, era um case de uma seguradora, e o pessoal queria informatizar, queria passar para sistema, esse foi o termo, tá? Vamos passar isso para sistemas. E assim, nos apegando um pouco à literatura mesmo, até do Roger Perlman, do Somerville, as referências em engenharia de software, um sistema ele pode existir sem software. Então, como você falou, você citou até papel. Se eu tenho hoje, recebo um papel de pão, coloco uma informação, e o próximo passo é passar para outra pessoa, colocar mais uma informação, e no final desse processo, alguém vai fazer uma análise do conjunto de informações em um papel de pão, existia um sistema ali. Então, eu tive input de entrada, eu tive fases desse processo e eu tive uma saída no final. Isso é um sistema que está funcionando, que não tem nada a ver com software, né? O que eu quis dizer naquela parte lá era justamente em relação ao com que nós estávamos apegados. Nós estávamos muito apegados a aprender a tecnologia, em vez de ter uma visão um pouco mais holística das coisas, uma visão de processos, uma visão de negócios. Sim. Deve complementar? Eu queria só complementar uma parte, que é até mostrar o livro. Para quem não conhece, esse livro ele foi criado para falar sobre a importância do negócio, de saber o negócio. E aí, o que os desenvolvedores fizeram? Colocaram isso aqui tudo em tecniquez. Então, ficaram gastando muito tempo falando sobre coisa técnica, quando o que o livro queria falar era sobre a importância de entender bem negócio, em ter especialistas no domínio e tudo mais. Então, esse é o problema, mas isso está mudando. Mas poderia ainda ser mais rápido, mas está mudando. Tem uma coisa muito importante nesse livro aí, que depois que eu li ele, eu passei essa cultura adiante, né? Que é a unificação da comunicação. Esse livro fala sobre isso. Tipo assim, existe um grupo de pessoas, então, vamos desenvolver software, então existe desenvolvedor, hoje em dia está mais departamentado, existe o front-end, o back-end, o banco de dados, todo mundo, o cara de integração de serviços, o DevOps, e esse livro ele fala muito de você unificar a comunicação, né? De todo mundo falar a mesma linguagem. Eu não sei se você já chegou a ler isso tudo, chegou a essa conclusão também. Eu li esse livro na época, em 2014, na época da pós-graduação. Agora, nos apegando aqui ao tema dessa sessão, galera. O tema é Hard Skills. O que hoje nós deveríamos estudar, o que hoje nós deveríamos nos preparar, falando um pouco de cada área de vocês ou de uma forma genérica, o que vocês aconselham? Bom, eu posso falar um pouquinho de desenvolvimento. Eu posso começar. Quem quer começar? Começa aí, Jonathan, vai. Tá, valeu. Eu acho que para desenvolvimento, né, você vai ter que primeiro escolher ali se você quer back-end, front-end, obviamente. Mas, enfim, você só precisa escolher alguma coisa. Não ficar perdendo tempo se é a linguagem X, Y, Z e estudar aquilo ali. Quais são os frameworks, qual é o ecossistema daquilo ali, pega e estuda. Com base nisso, né, você agora estuda aquelas disciplinas básicas. Então, você vai estudar algoritmo, vai estudar estrutura de dados, que vai, em algum modo, vai bater. Tanto você front-end, vai bater em JavaScript, você back-end, vai bater em C#, Java, Python, enfim. Se você estudar isso, pegar algum paradigma de desenvolvimento que seja orientado a objeto e estudar aquilo ali, entender bem para aplicar, cara, você já está um pouco adiantado. Depois teste, entender um pouquinho sobre como aplicar o DDD nos projetos. Não que isso aqui é uma regra, está longe de ser uma regra, não é recomendado, mas enfim, é bom entender um pouquinho. Então, e começar a jogar isso tudo dentro do teu contexto de estudo vai te ajudar a conseguir um emprego. Se for o primeiro emprego, acho que até menos de coisas que eu falei,
Mas, enfim, você vai conseguir. Se você se pegar isso tudo, você consegue. Alguém tem mais algum complemento? Eu tenho. Eu acho que, assim, independente da área que você vai seguir, eu acho que uma das coisas que sempre tem que estar na cabeça, muito claro, vou desenvolver em Java, em .NET. Quais são as melhores práticas? Quais são as formas que eu posso desenvolver? Se eu vou ter uma preocupação, se é uma comunicação síncrona, se é assíncrona, como que eu vou fazer se for assíncrono, como é que eu vou fazer se for assíncrono? Independente da linguagem, você vai precisar disso. Qual que é o benefício de eu usar um JavaScript, um Angular, um Node, sei lá, um React? Qual que vai ser a diferença e o que que eu trago isso para o cliente? E principalmente antes de definir uma linguagem ou uma tecnologia, um SO, é Windows, é Linux, é mainframe, o que for, buscar em qual área de mercado que você quer trabalhar, qual que mais se adequa ao seu modelo de vida. Por exemplo, se você vai para o mundo Java, geralmente você está muito mais acoplado com o mundo Linux, entendeu? Para muitas pessoas, o mundo Linux é um negócio muito grande. Hoje em dia, é igual. Eu penso um pouco diferente do que o Jonathan falou, porque hoje o mundo já está te esperando um desenvolvedor full stack. Mesmo que para começar, você vai começar por uma área, num futuro ele está te esperando um desenvolvedor full stack. Da mesma coisa que está indo para um desenvolvimento full stack, hoje, se você não entender aonde a sua aplicação vai rodar, o seu middleware, o seu sistema operacional, você reinventa a roda. Às vezes, o sistema operacional te fornece aquilo que você está desenvolvendo. Às vezes, o middleware que você está rodando aquele seu software, ele já tem aquela feature e você não precisa redesenvolver. Entender onde é que você está rodando, você consegue ter mais ganhos com relação ao seu middleware, com relação ao seu sistema operacional. Eu sei que para quem está começando é difícil, entende? Ter esse tipo de visão, mas é colocar isso no seu roteiro. Entende? Eu vou começar por aqui e eu quero chegar aqui. Como que eu vou fazer como é que eu vou trilhar esse estudo? Pode falar, Patrícia. Só para complementar o que você está falando, Pedro, assim, eu concordo um pouco com você, mas eu também concordo com o Jonathan num ponto. Para quem está começando, realmente é bom que o cara escolha alguma coisa para começar. Entendeu? Não importa o que seja, ele tem que começar alguma coisa. Inclusive, eu escutei o podcast do Jocko Willink, que ele falava sobre isso, tipo, quit thinking and take action, que é exatamente, não pensa muito e começa a fazer. E para quem está começando realmente, você começa a fazer alguma coisa. Então, o cara, acho que é natural que ele cometa alguns erros no início do que pesquisar. E aí, eu acho que o refinamento é exatamente para chegar no que você está falando. Você começa fazendo dessa forma, do jeito que for, e você vai melhorando, vai afinando, entendeu? Sim, sim. Não, eu então, eu concordo parte com você e parte com o Jonathan também. Sim, não, eu concordo 100% com o Jonathan. Você tem que definir o que é que você quer. Eu acho que você precisa colocar no seu planejamento qual que é o objetivo final, entendeu? É igual Jack Stripador, vamos por partes. Entendeu? Eu concordo. Você tem que definir. Cara, comece. Entendeu? Independente por onde você começar, mas saiba que toda parte do seu trajeto, você tem algumas coisas que você tem que elencar. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Porque assim, eu já vi, por exemplo, empresas, um CTO da empresa falando assim, cara, vamos mudar tudo para Kubernetes. Porra, top. Mas o cara falou assim, cara, tem que colocar a aplicação para rodar. Eu falei assim, calma, não é simplesmente isso. Como é que você está pensando em expansão de disco? Como é que você está pensando na parte de backup? Como é que você está pensando na parte de segurança, de acesso aos dados? Como é que você vai colocar restrição de acesso? Isso era um CTO, que não tinha uma visão do todo do que você precisa se preocupar quando você lança uma nova infraestrutura. Entendeu? Quando você tem esse conhecimento, você consegue trazer o seu caderninho ali do ITIL em cima da infraestrutura nova que você está colocando. As melhores práticas de desenvolvimento para cima. Então, você está colocando a sua pipeline de CI/CD. Entendeu? Então, assim, você tem que construir alguma coisa. Isso é para um profissional mais sênior, concordo. Mas como é que você chega a ser um profissional sênior? É com planejamento, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Aproveitar. Daniel, você havia me contado uma experiência que eu achei bem interessante. Você consegue resumir exatamente de qual área você era, como é que você pulou para DevOps, o que você estudou e
e o que você recomendaria estudar? Como é que foi o seu planejamento? Sim, eu trabalhava como sysadmin no Brasil, e há pouquíssimo tempo, eu cheguei em Portugal em março e comecei a trabalhar na Nova Base, uma empresa muito boa, muito grande aqui em Portugal, apenas há 2 semanas atrás. Eu trabalhava com Linux, não tinha muita experiência com Linux, eu tinha pouco mais de 1 ano trabalhando com Linux, então assim, eu sou realmente simplesmente um novo Jedi no mundo de DevOps, vamos dizer. E assim como vocês todos falaram, quando eu entrei, eu procurei saber quais ferramentas estavam mais em alta no mercado. Por mais que quando eu entrasse, e eu realmente posso comprovar agora, eu não iria usar todas, e logicamente eu não iria ter domínio em todas, obviamente. Mas eu procurei ter um overview de tudo, as ferramentas mais usadas aí no DevOps, Ansible, Jenkins, Docker, Kubernetes, um pouco de cada sistema de cloud. E no final, hoje eu estou trabalhando especificamente com Ansible, automação em Ansible, numa cloud do VMware, e com expectativa de poder conhecer as outras ferramentas. Então, assim, dê o primeiro passo, não tenha medo. Eu ainda não estou trabalhando com Docker, que eu quero muito também, quero melhorar, quero poder, enfim, quero conhecer muita coisa ainda, quero melhorar em muitos pontos, em muita coisa eu cometo erros bobos que vocês que são mais seniors, eu não posso me falar um sênior ainda, estou cometendo, mas dê o primeiro passo. É muito gratificante você poder realizar um objetivo. Boa, legal. Você falou Jedi, Aí tem um ponto. Pode falar. E a última coisa aqui, que antes que eu me esqueça, o óbvio, mas eu tenho que falar porque muita gente não leva a sério. Cara, estuda inglês. Estuda muito. Mano, pode parecer óbvio, né? Talvez assim, tipo, mano, mas não leva isso a leve, assim, sabe, cara? Leva a sério mesmo. O inglês é muito importante, independente de onde você vai. A gente está em Portugal, tem muitos projetos que muitas vezes você nem vai falar inglês, né, Wagner? Não é o seu caso, nem o meu. Eu falo inglês, fala inglês, senão você não vai ser contratado. Você pode saber o tanto de ferramenta que for. Se vir outro cara com menos experiência com você e falar bem inglês, ele vai passar na sua frente. Sim. Verdade, concordo. Só uma coisa que eu concordo 100% com o Daniel. Por exemplo, aqui na Bélgica é até meio complicado. Em Portugal fala-se mais inglês do que aqui. Em Portugal você vai numa lojinha, o dono, os atendentes só falam inglês, não falam outra língua. Aqui não, aqui você tem que ir na mímica porque muitos não sabem inglês. Mas uma coisa que eu acho interessante de pontuar não existe bala de prata na tecnologia nem no mercado. O que em Docker, vamos colocar tudo em Kubernetes, cara, isso não vai resolver o seu problema. Às vezes a sua aplicação ela não foi feita para rodar em cima dessas tecnologias. Então, se não existe bala de prata, não é aquilo que vai matar tudo. Entendeu? A mesma coisa que assim, Ansible você não vai resolver para tudo. Só se for para Desired State Configuration. Se você precisar de um pouco mais avançado que isso, morreu. Entende? O Ansible é maravilhoso, mas em alguns momentos um Terraform é melhor do que um Ansible, por exemplo. Total. Depende do que você precisa fazer. Pessoal, para quem tem o martelo, tudo é prego, né? Se eu pudesse complementar essa parte de hard skills, eu diria o seguinte, galera. Eu concordo com o Jonathan, uma coisa que ele martelava, ele não repetiu aqui, eu esperava que ele repetisse, mas ele não repetiu, mas ele vem martelando isso, sei lá, evangelizando isso há muitos anos atrás, que é aprender lógica de programação. E isso eu falo para quem está nos ouvindo agora, independente, eu sei que esse podcast, esse videocast, esse podcast ele é voltado para a galera de TI, mas eu tenho enviado para alguns amigos meus e que não tem nada a ver com TI e eles me deram feedback sobre algumas coisas. E provavelmente alguém que não é de TI vai ouvir esse podcast e algum dia. Então, assim, claro, falar inglês é um ponto e aprender uma lógica de programação, saber como é que um computador funciona, como é que um sistema funciona. Eu acho que isso é muito importante. Independente da área que você vai trabalhar na sua vida, em algum momento você vai precisar interagir com a TI. Em algum momento você vai precisar interagir com sistemas informatizados, com software, com equipe de desenvolvimento e saber um pouco o básico disso, como que funcionam as coisas em background, vai te colocar em uma vantagem enorme, pode ter certeza. Assim, eu falei algoritmo, tá?
Você falou? Algoritmo de estrutura de dados. Algoritmo Jamais vou deixar de falar. Jamais evangelista. Falou sim. Complementando isso, assim, essa questão da lógica dos estruturas de dados eu concordo, mas eu não acho que também a pessoa tem que ficar ali aprendendo todos os algoritmos e não sei o que, e um monte de coisa, assim, de início. Porque, assim, basicamente, no início a pessoa não vai usar muito isso. E eu digo isso porque, em algumas entrevistas que eu participei, muitas pessoas me pediam para, como é que eu faço isso utilizando um algoritmo de grafo? E muitas das vezes o que a pessoa queria perceber ali na entrevista era o caminho que eu fazia para chegar numa melhor solução. Ou seja, na verdade, ela não queria saber se eu conhecia algoritmos de grafo, mas ela queria saber a linha de raciocínio e o que eu iria fazer para poder chegar ali numa solução ou numa quase solução, ok? Na verdade, ela não estava esperando que eu fosse resolver um problema por completo. Ela só queria saber se eu conseguiria, por exemplo, trilhar um caminho para conseguir resolver ou não aquele problema, né? Basicamente, ela queria saber se eu tinha um bom raciocínio lógico. Então, assim, eu acho importante aprender algoritmos, história de dados, né? Mas também eu acho que não deveria entrar em coisas assim muito específicas que, por exemplo, uma pessoa que vai ser um programador .NET, JavaScript, não vai utilizar assim com tanta frequência. Mas eu acho importante aprender pelo menos os principais algoritmos de ordenação e outros algoritmos, eu acho importante, de busca e por aí vai. Referente à questão de saber como o computador funciona, eu vou colocar depois na descrição desse podcast um repositório do GitHub, que basicamente ele é uma lista de coisas que ele explica como é que isso funciona por trás. Por exemplo, quando você escreve uma URL no browser e aperta Enter, o que acontece por trás daquilo? Entende? E há uma série de coisas, começa do mais fácil e vai para o mais complicado, e te mostra ali uma visão de como é que as coisas realmente funcionam por trás. Eu acho muito interessante essa questão. E só para fechar, essa questão de não ter medo e começar. Isso é muito importante, é verdade, mas também é sempre aquela questão de como começar, ok? Como eu ganho experiência sem estar num trabalho, como eu ganho experiência sem ter um estágio. E eu também vou deixar um repositório do GitHub que tem ideias de apps, desde o mais básico ao mais avançado, e cada ideia já é dividido ali as histórias, os requisitos que aquela ideia tem que ter para ser desenvolvida. Tem ali um mini briefing dessa ideia, e é interessante porque tu pode pegar ali qualquer ideia daquela, ver os requisitos, ver ali as tarefas, ele já divide por tarefas o que você tem que fazer para aquela ideia, para aquele sistema, para aquela app ser concretizada, e você pode pegar aquilo e desenvolver, ok? E criar o teu portfólio. E isso eu acho muito interessante para quem está começando, que imagina que vai numa vaga de estágio e tem uma pessoa que conhece, que já estudou programação, e tem uma outra pessoa que conhece programação, mas tem, por exemplo, no seu repositório 5 apps que ela fez. Eu acho que, a pessoa vai dar mais atenção para aquela pessoa que já tem algo prático desenvolvido, já tem ali algumas apps desenvolvidas. Então, a criação do portfólio também em relação a hard skills, eu acho também muito, muito válido. Acho que ele entrou um pouquinho na próxima questão. Eu queria complementar... Pode falar então, Pedro. Fala. Não, pode ir, depois eu finalizo. Eu queria complementar muito rápido, quer aprender logo isso muito rápido, os hard skills. Assim, por experiência própria, é melhor você achar um bom curso e fazer esse curso, para ir muito rápido. Porque no início você vai ficar batendo cabeça com várias coisas que alguém já mastigou tudo isso. E ele vai te dar tudo ali já, cara, essa daqui é a metodologia, segue por esse caminho. Agora, depois, para você continuar evoluindo, cara, você consegue fazer isso sozinho. Mas no início, que você precisa ir muito rápido e ter alguém para te ajudar é fundamental. Então, cara,
pesquisa aí, tem vários cursos, tem cursos que não é tão caro, não vou fazer propaganda de nenhum lugar que vende curso aqui, mas tem vários por aí que tem, e é isso. Acho que ajuda bastante. Petros, 4 minutos para complementar. Petros, Mas eu não, não quero desculpa. Pedro, então. Vamos lá. Contrariando um pouco o que o Rodolfo falou, eu vejo um pouco uma mudança de mercado acontecendo, né? Que hoje, assim, basicamente, as pessoas de outras áreas de negócio, elas precisam ter conhecimento de tecnologia, tá? Eu vou te dar um exemplo. Meu primo está fazendo medicina e hoje ele atua como desenvolvedor Python e R para fazer alguns estudos de análise de DNA, análise de tudo para o Covid-19. O cara programa muito mais do que muita gente, tem um conhecimento de Docker muito maior do que muita gente, entende? E se ele não soubesse disso, ele não iria conseguir utilizar o conhecimento dele de medicina dentro da tecnologia. Então, assim, hoje, muito mais, cada vez mais, os outros profissionais de tecnologias que não são de tecnologia estão entendendo de tecnologia. E aí, uma coisa que complementa isso é porque, assim, hoje, o mercado ele procura um perfil T. O que é o perfil T? Imagina você como um T grande. Você tem um profundo conhecimento em alguma coisa, mas você consegue ter conversa com outros assuntos. Eu sou um cara do metal rock. Eu gosto de metal, mas você consegue conversar com um cara de thrash, você consegue conversar com um cara de pop. Às vezes você não vai ter uma conversa muito boa com um cara de sertanejo, mas você consegue ter uma conversa com um cara do country porque são basicamente, eles vieram da mesma geração. Entende? O perfil dele é muito importante. Você tem que ter profundos conhecimentos? Tem. Mas você tem que conhecer dos outros. Para melhorar a sua comunicação. Se você não sabe, se você só sabe back-end, não conhece nada de banco de dados, cara, me desculpa. Mas o seu futuro na tecnologia ele é curto. Você precisa conhecer a estrutura de dados. Você precisa entender um pouco como o front-end funciona para você interligar. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui. Não, mas assim, essa questão da estrutura de dados, assim, a pessoa tem que conhecer, né? Sim. Mas existem coisas de estrutura de dados que, por exemplo, uma pessoa que é um desenvolvedor .NET numa empresa e faz sistemas, por exemplo, uma seguradora, raramente ela vai usar um algoritmo de busca e ordenação em grafos, assim. Então, o exemplo do teu colega, do teu irmão, por exemplo, é uma área muito específica. Por exemplo, se o cara vai ser escovador de bit, vai trabalhar com C a vida inteira, ou então tu vai trabalhar com C, a pessoa tem que realmente conhecer coisas assim bem mais específicas. Agora, se é um profissional, um front-end, por exemplo, assim, ele tem que conhecer ali a base de estrutura de dados, tem que conhecer ali algoritmo de busca, coordenação, coisas assim, não tão básicas, mas assim, coisas que fazem mais sentido. Pronto, acho que, pelo menos é a minha opinião, de que a pessoa não deveria ficar ali tão indo a fundo Sim, em coisas de dados. Eu até concordo contigo, Adolfo, mas assim, quando eu falo de ter o conhecimento, não é de aprofundar o conhecimento, é saber as opções que você tem. Sim, Entende? pronto. Se Assim, você não sabe a opção que você existe, tem, sim. a pessoa sabe que existe, por exemplo, um algoritmo de busca e ordenação por grafo. Pronto, mas assim, a pessoa não precisa saber implementar, a pessoa pode saber que existe. Sim, É eu disso que eu tô concordo falando. plenamente. Eu não estou falando para aprofundar, estou falando para ter o conhecimento, entendeu? Então, cara, basicamente assim, eu tive um exemplo muito grande, bem no começo da minha carreira, que eu tinha um desenvolvedor em C, um excelente desenvolvedor. Se você perguntasse para ele o que era um printf, ele passava 2 dias explicando o que era um printf e como é que ele funcionava dentro do C. E certo dia ele tinha desenvolvido um aplicativo que basicamente era um FTP, que recebia 2 milhões de imagens por dia de um banco. Não vou entrar em detalhes de cliente e tal. Só que parou de funcionar. Tinha espaço em disco, processador, tinha largura de rede, tinha tudo. Mas simplesmente parou de funcionar. Eu era estagiário nessa época, só que eu conhecia Linux. E o software rodava em Linux. E era em C, e só tinha um cara que desenvolvia em C. Então, assim, tinha muita gente olhando para o problema, mas ninguém olhando para a característica do problema. Basicamente, eu descobri o problema depois de 4 horas de investigação de todos os sêniors. O que era inode? Quem já estudou sistema de arquivos vai lembrar do que é inode. É XTT3.
Basicamente, você tem uma tabela com todas as tabelas, com a tabela de inode, que ele fala que aquele segmento, que aquele superbloco faz parte daquele arquivo. E o que acontece? A formatação do sistema do SXT3 estava com blocos de 64 de 4.096 kilobytes, 4 megas. E os nossos arquivos eram de 13K. Ou seja, cada superbloco só pode ter um arquivo. O sistema operacional, quando você verifica espaço, ele verifica qual espaço livre. Ele não vê se aquele superbloco ele já foi utilizado ou não. Se naquele superbloco de 4.096 você usou 16K, ele vai te falar que você tem 4.890. Entendeu? Porque ele fala que tem aquele espaço livre. Só que você não consegue alocar nada ali. Então, basicamente, o sistema zerou a quantidade de inodes, de endereçamento de superbloco, mas tinha espaço. Toda a parte de monitoramento, tanto do lado da aplicação quanto do lado de infraestrutura, estava olhando para espaço em disco. Não se conseguia endereçar. Com o meu conhecimento em cima de sistema operacional, em cima de file system, a gente conseguiu reverter, porque o banco queria colocar a culpa para cima da gente por não ter processado 2 milhões de arquivos naquele dia. E isso faz parte do monitoramento de quê? De infraestrutura, não monitoramento de aplicação. No entanto, eu falei para eles, coloca mais 1 tera que vai funcionar. Não vai, tem espaço disso. Eu coloco 1 tera, estou colocando minha carteira de trabalho no fogo. Se não funcionar, eu vou sair da área de tecnologia. Adicionaram mais 1 tera, o sistema voltou a funcionar. Só reexpandiram o LVM. Então, assim, esse é o tipo de conhecimento do perfil T. Porque na época eu trabalhava com desenvolvimento, mas eu estava estudando sistema de arquivos. Eu estava estudando sistema operacional. Entende? Bom, só para complementar, eu acho que a gente acabou falando aqui de 3 coisas que são diferentes. Por exemplo, quando o Jonathan ele evangeliza aí a lógica de programação, a estrutura de dados, acredito que ele esteja mais focado no perfil do profissional que é de TI. Quando o Rodolfo fala, cara, você não precisa estudar tão a fundo porque às vezes você não vai usar, eu também concordo com ele, porque as coisas estão caminhando para esse lado. Eu concordo com o Jonas, você tem que ter a base, que é fundamental. Também eu consigo enxergar que as coisas estão caminhando para um lado em que o desenvolvimento vai ficar a mão na massa do desenvolvimento vai ficar cada vez mais simples. Porém, a gente não pode deixar de lado as considerações suas, Pedro, em relação ao conhecimento do nível geral, para você saber o que você está fazendo, né? As pessoas saberem o que você está fazendo. Agora, indo para o nível mais raso, quando eu falei o que a gente deveria estudar, que todo profissional deveria estudar linguagem de programação, não exatamente a linguagem de programação, mas a lógica de programação, saber como um computador funciona, as interações sistêmicas, o básico disso, eu estou falando justamente daquele cara que não é de TI, mas que de alguma forma, Pedro, assim como você citou o teu primo, o irmão, não lembro agora, primo, ele vai interagir com o TI, isso é fato, o mundo está caminhando para esse lado. Quando eu entro lá, eu fiz um curso na Coursera online, e era um curso de Data Analytics com Big Data e Python, e R. Um pouco de Python, um pouco de R e Data Analytics. Isso foi há mais ou menos 3 anos atrás, né? 3 ou 4 anos atrás. E eu caí numa turminha ali online que eram pessoas da Malásia, da Ásia, chineses, e tinha uma menina da Noruega, que eu até hoje mantenho contato com ela, e da Austrália. E a maioria dessas pessoas nada tinha a ver com TI. 2 delas era da área médica, justamente. Uma delas era da área de biomédica. E eu falei, caramba, eu estou aqui fazendo um curso de data mining com foco total em TI, mas as pessoas que estão ali fazendo minerações, entendendo como é que funciona o R, como é que funciona o Python, elas não têm nada a ver com TI. Então, assim, em algum momento essas pessoas vão realmente interagir com TI. Assim como hoje, por exemplo, a profissão de marketing, a profissão de publicidade, está tendo uma interação enorme com TI. Você, para fazer parte de uma equipe, vai desenvolver um novo produto, um novo negócio, eles acabam tendo que participar, às vezes, de um time crossover, de um time que tem profissionais de desenvolvimento de software, tem que saber comunicar o que eles querem, eles têm que saber o que é viável, o que é possível ou não. Pode complementar. Eu acho que hoje em dia você pode tirar o Bhaskara do ensino fundamental e colocar data mining, cara.
Porque eu nunca usei Bhaskara. Eu não sei vocês, eu nunca precisei usar isso fora da escola. Integral, eu nunca usei. Agora, Datamine eu já usei. Mas não fala isso pro engenheiro, não. Derivada integral. Integral eu já usei. Pra caramba. Sério? Eu vi alguém postando sobre a fórmula de Bhaskara, onde que ele usou profissionalmente, só que eu perdi esse post, cara. Eu tinha que guardar esse post pra vida. Cara, não, mas eu acho que se você fizer uma pesquisa onde usar Bhaskara, só vai ter esse link, cara. Mas eu não achei mais, eu tenho que achar. Porque, assim, hoje é um site estático. Ok, galera, eu acho que a gente cobriu todos os assuntos, as perguntas de soft skills, hard skills e muito mais. Eu diria agora, só para a gente fazer um encerramento, é um dos tópicos que a gente listou aqui, links e biografias. O que vocês citariam em termos de uma fonte, de algum artigo que você leu, de algum livro que você leu, que super te motivou a estudar, entrar nessa aula, que mudou a tua forma de ver as coisas? Se você gostaria de citar, a gente vai, para quem está nos ouvindo, a gente vai colocar a descrição e esses links no descritivo do podcast, do videocast. Então, fiquem à vontade aí. Eu vou começar por mim. Tem vários que eu poderia citar, mas eu vou citar um assim, que cada dia faz mais sentido para mim, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já li esse livro algumas vezes, eu sempre renovo algumas páginas, alguns conteúdos de lá, mesmo sabendo que eu pratico muitas coisas naturalmente que são aconselhadas nesse livro. Então, essa é a minha indicação. Pedro, você tem algum para indicar? Cara, eu tenho. É um vídeo que eu assisti de um cara chamado Valdez Ludwig, gravado num programa da Silvia Popovic, no Roda Viva, há 1000 anos atrás. É antigo. Quem não conhece fita cassete, a relação do fita cassete com a caneta Bic, não vai entender do que eu estou falando. Só que é um vídeo, para mim, extremamente atual. Ele falando como é que o profissional ele deve se comportar. Uma das frases, acho que mais importante nesse vídeo que eu vi era um jogador que quer crescer, que quer mudar de time, quer ir para um time internacional, quer jogar no exterior, ele não faz gol contra. Né? O primeiro passo é você se diferenciar do mercado. Se você quer jogar fora, você tem que mostrar para que você vê. Você mostra o seu jogo. Se a sua empresa não está te vendo, cara, muda. Alguém vai te ver. Entende? Então, assim, esse vídeo para mim mudou meu comportamento com relação ao mercado de trabalho. Você se lembra o nome do vídeo exatamente? Não, mas eu vou mandar o link para você colocar na descrição na descrição desse podcast, desse videocast. Beleza. Cara, para mim mudou a minha forma de ver as coisas. E o segundo livro, A Arte da Guerra. Nada como uma boa estratégia para você fazer as coisas. A Arte da Guerra foi meu livro de bolso durante muito tempo. Eu comprei uma versão pequenininha e ficava lendo no transporte público antes desse negócio de podcast. E só uma dica. Leia cada capítulo um por mês ou um a cada 15 dias. Leve tempo entendendo ação e reação de cada personagem. Se coloque em diversos personagens para entender o motivo daquela estratégia. Já que você citou A Arte da Guerra, antes de passar para o Pedro rapidamente, então vou fazer um outro adendo aqui. Provérbios de Salomão. Livro excelente, galera. Independente da religião de quem está nos ouvindo. Livro Provérbios de Salomão contém sabedorias milenares para todo o seu ciclo de vida, desde o nascimento até a sua morte. E muito mais ainda no teu ciclo de vida profissional. Olhem isso, com cuidado. Petros, qual seria a tua indicação? Bem, primeiro, em português, esse livro aqui, Extreme Ownership, em português, se não me engano, é a dicotomia da liderança. É do Jocko Willink, ele é um ex-CEO, etc., muito interessante. Sobre esse livro foca mais em liderança, mas não é só liderança de times, ele fala de liderança pessoal da sua vida. Então, é um livro muito interessante e eu gostei muito desse livro porque ele meio que te ensina a equilibrar as coisas, a tentar achar o equilíbrio, né, para você, entre vida, liderar a sua vida efetivamente. Então, ele tenta equilibrar isso tudo. E essa semana, por incrível que pareça, eu parei para ler esse livro aqui, de 2007, Into the Wild. Tem um filme no Netflix maravilhoso sobre achar sentido. Nessa semana eu recomendo esses 2 livros. Um para liderança e um para você achar um sentido se você não tem. Boa. Daniel?
Bom, eu vou ficar devendo em relação a um livro ou vídeo, mas eu posso recomendar uma frase aqui que mudou minha vida e continua mudando até hoje. Essa frase eu já vi várias vezes, mas especificamente foi de um autor muito especial para mim, que é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Daqui 5 anos você vai querer ter começado hoje. Você vai ver essa frase várias vezes. Eu especificamente ouvi isso do meu pai, então o entendimento para cada um leve como vocês bem quiserem, bem entenderem. Boa. Fala, Jonathan. Tô seguindo a ordem do meu vídeo aqui. Não, tranquilo. Eu tenho um livro, né, 2 livros, na verdade, um que está mais voltado um pouco para o técnico e um que está mais para o teu próprio desenvolvimento pessoal, que são o Lean Startup. Esse livro me ajudou bastante a começar a propor soluções mais simples para os problemas complexos. Então, eu utilizo bastante coisa daquilo ali. Entender a evolução também, né? Esse livro me ajudou a, cara, pensar as coisas por fase e você vai evoluindo o MVP. E o outro, pro lado pessoal, é 10% mais feliz. Então, esse livro foi bem bacana, assim, lá no início mesmo, que eu tava olhando coisas, pô, como é que eu faço para melhorar minha vida, estilo de vida, tudo. Esse livro me ajudou bastante. E uma frase, eu tenho no meu guarda-roupa várias frases coladas, mas tem uma que essa é clássica demais, é batida, mas cada vez faz mais sentido, né? Então, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser chegar mais longe, cara, vai em grupo, se junte a outras pessoas. Ubuntu. Então, acho que cada vez está fazendo mais sentido para mim. Essa é a base do Ubuntu. Do A Linux, Ubuntu. tradução, na frase. verdade. É, A interpretação da palavra. sim. Com relação complementando essa frase, João, eu gosto de falar assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, tem a base. Uma base sólida, ela te dá força para você continuar. Isso é importante. Sim. Não é à toa, é por isso que eu falo muito do algoritmo, por causa da base. Total sentido. Não é à toa. Fala aí, Rodolfo, a sua citação inspiradora. Pode ser o livro, Cara, link, frase, vídeo. Eu deixei 2 links aí do GitHub, são 2 repositórios, acho que bem bacana para quem está começando com IT. Livro. Eu já li esse livro umas 2 vezes, li agora a segunda vez recentemente, li um pouco mais com calma, e também acho que é um livro muito bom, que é o livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. É um livro um pouco grande, mas é um livro que fala muito sobre 2 sistemas, né? Um que é rápido, intuitivo e emocional, e outro que é lento e mais lógico, e fala sobre coisas bem interessantes. Um outro livro também que eu gosto bastante, que eu acho que o Wagner já disse, é o Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Também fala muito sobre o teu desenvolvimento interpessoal e equipe. Pronto, acho que é isso. Frase inspiradora, não tem, mas esses 2 livros são livros que eu acho que ajudam muito as pessoas que estão iniciando e, pronto, também qualquer tipo de profissional. Bom, Tem uma frase muito boa. Quanto mais eu sei que nada sei. Pois é, eu sei que nada sei. Ser um eterno aprendiz. Uma outra coisa, assim, sempre buscar autoconhecimento, cara. Saber se posicionar com relação ao mercado, saber se posicionar com relação ao nível de conhecimento que você tem, saber entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, fazer o SWOT, né, bem falado. Saber quais são as oportunidades que você tem, quais são as ameaças que você tem com relação a você mesmo. Aonde você se ameaça, onde é que você tem ponto fraco, o que você tem que trabalhar. Porque assim, quem se prepara pessoalmente vai saber se posicionar melhor profissionalmente e com certeza vai ter um espaço no sol maior do que quem não tem. Pô, beleza, com essa frase profunda, a gente encerra mais um podcast / videocast de hoje. Eu gostaria de dizer para você que está nos vendo, deixe aí seu feedback no YouTube, deixe seu comentário, compartilhe esse link com quem você acha que pode agregar. Lembrando que todo mundo aqui é participante voluntário, ninguém está ganhando nada, a gente não tem a finalidade
de ser remunerado, de ganhar Não nenhum tem, não? lucro com isso aqui. Não, não no momento, né? Que talvez... Eu realmente acredito que quando a gente começa a fazer as coisas de forma voluntária, por amor, compartilhando o que a gente gosta, de alguma forma a gente recebe alguma recompensa com isso. E isso aconteceu na minha vida, acho que vai acontecer na vida de vocês. Tem acontecido, eu creio. E então é isso, cara. Acho que de alguma forma a gente recebe uma certa recompensa por compartilhar conhecimento, ajudar quem está no início da caminhada aí. Então, deixa seu like, deixa seu comentário embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o nosso podcast e esperamos você no próximo episódio. Grande abraço, valeu!